mercado. O café hoje, ele gira cifras acima de bilhões de reais no Espírito Santo. Falando agora como Federação do Comércio, o comércio varejista do Estado do Espírito Santo no interior já sente o duro golpe, porque o café é uma riqueza que movimenta todo o comércio de uma forma geral. Então, se você vai nas ruas de Jerônimo Monteiro, Santa Teresa, Jaguaré, há uma paradeira muito grande, porque a queda do preço reflete fielmente no comércio de uma forma geral. A situação não é simples, a situação é complexa, não existe assim um coelho para sair da cartola para se resolver a crise do café como num passe de mágica, mas existem alguns mecanismos que precisam ser feitos. Muito cuidado quando o senhor mencionar na palavra coelho aqui nessa comissão, porque tem dois aqui, um está do lado de lá e o outro está aqui. E é verdade. Fora da cartola. Graças a Deus. Obrigado pela complementação. É muito coelho. É muito coelho, na comissão, senhor. Mas estamos na comissão assim, propícia na agricultura e pecuária, o coelho está bem posicionado. Então, realmente, o comércio vem sentindo esse baque. Então, não existe uma saída muito fácil para a crise do café. É uma crise global, mas que precisam ser feitos alguns pontos que ajudariam em muito o negócio café. O que ele poderia elencar aqui de alguns pontos que eu acho assim vitais? Por parte do governo, tanto estadual como federal, tem uma atitude mais proativa no momento de resolver o problema. Até brinquei com um amigo ontem, falando que a gente não precisa esperar o incêndio tomar conta da casa inteira para chamar o bombeiro. No caso do café, quando houve a detecção do curto-circuito, lá teria que ter sido providenciadas medidas para não deixar o curto-circuito tomar conta da casa no incêndio. O que seria isso? É ter dado a nível federal medidas de apoio à cafeicultura quando se startou o processo de crise, ou seja, se demorou muito a liberação de recursos do governo federal em custeio, pré-comercialização, estocagem, deixou-se o cafeicultor, de uma forma em geral, no Brasil inteiro, numa situação assim que precisa honrar compromissos financeiros, não tem o que fazer, tem que vender o café, aí todo mundo entra no efeito manada, vendendo, e aí complica, potencializa um processo de baixa mais forte. Por sorte, o Espírito Santo tem como parque produtivo cafeiro no interior, o Café Conilon, que é o maior produtor do Brasil, o segundo maior do mundo. É uma qualidade que tem fundamentos um pouco mais sólidos do que o café arábica. Então ele consegue assim estancar um terrorismo maior, como é acometido hoje o sul de Minas. O sul de Minas hoje vive uma situação, não digo-se hoje de calamidade pública, mas realmente situações complicadas. Só para a gente lembrar, deputado Glauber, o café arábica saiu de 525 para 240, é menos da metade. O Conilon, nós tivemos um top assim, ano passado de 295, 300 num dia lá, e hoje já voltou a negociar a nível de 200, tendo um preço de baixa recente, há 2 semanas atrás, de 180. Ou seja, o Conilon caiu, ele conseguiu sustentar um pouco em função da capitalização do produtor ser maior que do arábica. Aqui é possível, mas quais seriam as soluções para o negócio do café? Olha, as soluções passam primeiro, como já falei, uma atitude mais proativa por parte das autoridades, no que se refere a medidas emergenciais no momento que ela precisa ser tomada. O segundo ponto que eu acho assim, de vital importância, aí cabe o dever de casa no Espírito Santo, é que as nossas autoridades aqui, financeiras, seja Cicobi, seja Banesp, seja Banco de Desenvolvimento, está junto com o produtor. Ou seja, se o governo federal às vezes não libera o recurso no momento hábil, se nós capixabas tivermos folga de caixa, vamos atender no momento que se precisa, para não deixar o produtor capixaba numa situação de desconforto. Então, assim, para a safra de 2014, o melhor dos mundos seriam nós capixabas, instituições financeiras, estarmos mais próximos das demandas do produtor, liberando o dinheiro no momento que se precisa, independente se o governo federal passa ou não o recurso na hora certa. Vamos usar a nossa, entre aspas, sobra de caixa, a nossa engenharia financeira, para termos no Espírito Santo, como temos na produtividade, um case de sucesso brasileiro, mas também termos um case de sucesso na atenção ao produtor. O segundo é um fato que tem que ser dito. Temos que brigar para fortalecer o sistema cooperativo no Espírito Santo. Isso é a tábua de salvação da agricultura, não só capixaba, mas ao redor do mundo, mas no Espírito Santo, no caso do café arábica, a gente não tem essa cultura tão forte como tem no Conilon, e precisamos ter. Por quê? Em tese, o sistema cooperativo, ele briga
pelos seus cooperados. Ou seja, ele socializa o lucro e ele também consegue estancar prejuízos maiores. Nós temos no Espírito Santo uma vocação muito mais comercial do que cooperativa. Então cabe o dever de casa junto à OCB, inclusive a parceira nossa no blog, que é um outro ponto que nós vamos falar, de levar, fortalecer, treinar esses dirigentes das cooperativas para cada dia mais termos um sistema cooperativo no Estado forte e que consiga realmente levar informação, cidadania, acesso aos mercados, aos produtores de uma forma em geral. Ou seja, dividir o lucro com o cooperado e também estancar possíveis prejuízos. E às vezes o comércio, você tem uma visão muito mercantilista e na cooperativa você consegue ter assim uma sensação melhor de levar essa condição ao produtor. E o segundo, e o terceiro ponto muito interessante que vale a menção, é que nos traz até um certo ponto até aqui. O que é? É a transferência da informação. Quando eu tive, há 10 anos atrás, um programa de televisão aqui no Espírito Santo, levando informação ao campo, por 10 anos, e esse programa acabou, e aí eu fui para o YouTube, criei um canal, eu criei uma demanda, fui convidado a nível de Brasil por vários organismos e sites para reproduzir os meus vídeos. Então a gente conseguiu ter uma musculatura interessante na transferência da informação. O Sistema Gazeta, com muita sabedoria, viu que isso poderia ser um vetor que levasse informação ao campo com uma chancela de um canal aberto. Ou seja, hoje o blog do Café, como já o senhor mesmo alertou aí, alardeou, é um case de sucesso porque é a primeira experiência dentro de um canal aberto que leva informação cafeeira ao interior, 24 horas no ar, 7 dias por semana, e dá a condição do produtor de vender o seu café e não de ser comprado. Por quê? Eu sempre me bati num pecado mortal do capitalismo cafeeiro, que foi o seguinte: o produtor de café, nunca na história dele, vendeu o café dele sabendo o preço. Nunca. Ele sempre vendeu o café pelo preço da televisão do dia anterior ou pelo preço do jornal impresso do dia. E sempre se refletia uma informação atrasada 24 horas. Ou seja, o produtor vendia o seu café no interior sem saber se o vento era norte ou sul. Só ia saber se fez um bom negócio ou um mau negócio à noite. Então, com essa transferência de informação que nós propiciamos junto ao bloco do mercado do café, nós demos muito mais do que condição ao produtor de vender café. Nós levamos informação, nós levamos cidadania, levamos condição ao produtor de ter acesso ao mercado de graça, quer dizer, gratuito, está ali disponível. E hoje, com as tecnologias que o próprio governo do Estado está levando ao campo, via o programa Comunicação do Campo, está assim, abrindo as fronteiras do mundo rural para os mercados e dando a condição desse produtor de acessar os mercados e ter condição de definir no momento da venda um preço bom ou mau, mas pelo menos consciente de que o preço é aquele daquele momento. Então, realmente,